Graças a Deus, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade que Ele concede a cada um de nós de estarmos reunidos no Teu santo nome, ouvindo a Tua palavra, rendendo louvores a Ele e buscando pela presença do Senhor, né, irmãos? Que é o que nós viemos fazer aqui neste lugar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Salmo número 84. Salmos 84. Nós vamos ler do 1 até o 12, tá, irmãos? Salmo número 84, do 1 ao 12. Todos acharam, amém? Diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, eu, os teus altares. Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória nenhuma, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Glória a Deus. O tema desta noite, irmãos, que nós vamos meditar aqui, contando com a ajuda de Deus, é: estar na casa de Deus é um privilégio e uma bênção. Estar na casa de Deus é um privilégio e uma bênção. Vamos orar, irmãos? Pai Santo, muito obrigado, Deus. Te agradecemos pela graça que o Senhor nos dá e este privilégio imenso de estarmos reunidos em Teu santo nome, neste lugar santo, Senhor. Nós Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem ouvido o clamor dos Seus filhos, o Senhor tem trabalhado em nossas vidas, Senhor. E clamamos que nessa noite, Pai, o Senhor continue fazendo isso em nome de Jesus. Fala conosco através da palavra, receba os louvores que foram entoados aqui neste lugar, ouça o nosso clamor, Senhor, e que a Tua santa palavra venha encontrar lugar em nossos corações. Em nome de Jesus, clamamos pela Tua presença, Senhor, porque é isso que viemos fazer aqui neste lugar, Te adorar, Te exaltar e sentir a Tua presença, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco, Pai. E como sempre pedimos aqui, Senhor, à medida que meditamos na Tua palavra, enquanto dedicamos tempo a isso, vá sarando nossas feridas, Senhor. Vai curando nossas enfermidades emocionais, físicas, em nome de Jesus, Senhor. Vai trabalhando em cada coração, vai liberando perdão, vai sarando feridas, vai restaurando relacionamentos, vai curando, trabalhando nas famílias da nossa igreja, Pai Santo. É o que nós clamamos pela Tua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estar na casa de Deus é um privilégio e uma bênção. Amém, irmãos? Quando isso é uma verdade para nós, filhos do Senhor, estar na casa de Deus também passa a ser uma prioridade. Reservar tempo para estar com o Senhor na tua casa passa a ser algo importante, algo do qual nós não abrimos mão com facilidade.
passa a ser algo necessário, útil, uma necessidade nossa, estar na casa de Deus para adorá-lo, se reunir. E esse salmo que nós acabamos de ler, irmãos, ele diz a respeito de alguém que por alguma razão está impossibilitado de estar neste lugar. Alguém que sente falta de estar na casa de Deus, adorando e experimentando da sua presença. O salmista, ele expressa nas palavras que nós lemos aqui, esse sentimento de perda. Eu não estar na casa de Deus é eu estar perdendo algo. Há um prejuízo ali. Há algo que eu estou perdendo que talvez eu não tenha de volta. E é interessante a gente perceber essa expressão na palavra do salmista, porque, irmãos, há perda quando não estamos na casa do Senhor. Quando não nos reunimos na casa do Senhor, no seu santo nome. Há perda de algum benefício. Benefício para o nosso bem. Observe que o Senhor, ele não precisa desta reunião. Quem precisa desta reunião somos nós. Nós precisamos estar unidos. Nós precisamos meditar na palavra. Nós precisamos buscar a Deus. Não é mesmo? E quando não fazemos isso, irmãos, esse sentimento de perda deve invadir o nosso coração. Nós devemos sentir falta disso. Se ao substituir, estar na casa de Deus, reunidos com meus irmãos, ouvindo da palavra de Deus e envolvido pelas atividades espirituais, o meu coração não sente falta, eu não sinto nenhum tipo de perda, se para mim não pesa, não é estranho eu deixar de estar na casa de Deus com meus irmãos, algo está errado no meu coração. Algo está desajustado, algo está fora daquilo que o Senhor espera de seus filhos. Porque estar na casa de Deus, sim, é importante, irmãos. Por isso nós estamos aqui. E certamente você concorda comigo no que eu estou dizendo, porque você está aqui. É claro que tem horas que a gente não consegue estar na casa de Deus, e Deus sabe disso, irmãos. Deus conhece o coração de cada um, e Ele sabe o motivo de porque muitas vezes nós não estamos presentes. Agora, quando eu substituo a reunião, esse momento com Deus por qualquer coisa, com muita facilidade, talvez isso não seja tão importante para mim como é para o salmista aqui. Para o salmista, irmãos, estar na casa de Deus é incomparavelmente melhor do que estar em qualquer lugar do mundo. É superior, é melhor, é muito melhor. Ele vai dizer aqui nas suas palavras que ele preferia estar à porta do templo. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Esse texto ele diz a respeito da nossa relação com a igreja, irmãos. Nós olhando para esse texto, tem perguntas que nós precisamos responder sinceramente diante do Senhor. Por exemplo, para mim e para você, estar na casa de Deus é motivo de alegria? É motivo de felicidade? Meu coração transborda quando eu venho para a casa do Senhor? Ou eu já chego aqui cansado querendo voltar para casa? Qual a minha motivação? São perguntas que diante do texto nós precisamos responder para Deus. Quando olhamos para esse texto, fala, peraí, olha o sentimento que o salmista tem em não poder estar no templo do Senhor. E quando eu falto na reunião, na casa de Deus, com todo o conforto e toda a facilidade que eu tenho de me dirigir até lá, qual é o sentimento que eu tenho? Domingo que vem eu volto. Semana que vem tem culto de novo. Será, irmãos, que nós dominamos a nossa vida dessa forma? E podemos fazer esse tipo de plano? O tempo que o Senhor nos dá é agora, é hoje. Amanhã nós não sabemos se temos mais esse tempo. Por isso é importante aproveitarmos cada momento, irmãos. Qual o entendimento que estamos desenvolvendo a respeito dessa grande graça e oportunidade que temos? O que eu penso a respeito disso? É de fato importante? Eu quero estar na casa de Deus? Qual a motivação que me leva até a casa de Deus? Ou eu simplesmente me acostumei a estar lá? Virou um costume? Virou meu clubinho favorito de domingo, de sábado, de quarta? Porque eu tenho irmãos lá que eu gosto muito? Não é essa a vontade de Deus para nós, irmãos. Quando nós entramos aqui, o que o Senhor espera de nós é reverência. É uma questão de respeito, é uma questão de você se colocar ali como servo para ouvir Deus falar e sentir a presença dEle. Se estar na casa de Deus não é algo importante, do momento que eu saio para a minha casa para estar aqui, eu já não venho preparado. Eu já não venho esperando que Deus vai falar algo comigo.
Eu venho para cumprir, né, aquilo que eu já estou acostumado a fazer todos os fins de semana. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos um entendimento mais avançado a respeito dessa comunhão com Deus e da presença de estar na sua casa. E nos dias de hoje isso é importante, porque a igreja, infelizmente, tem perdido relevância. Muitos já pregam que não é preciso mais estar na igreja para ser servo de Deus. Você pode ser servo de Deus em qualquer lugar. E, de fato, irmãos, nós vamos ver que nós não precisamos ir a um lugar especial para sentir a presença de Deus. Mas logo, quando amamos a Deus, amamos também a sua igreja. Não tem como você amar a Deus e odiar a sua noiva e não fazer parte do corpo. Isso é totalmente desajustado. Não faz sentido eu servir a Deus e não participar de uma comunidade. Então, qual é o nosso sentimento em relação à casa de Deus, à igreja do Senhor, quando não podemos ir? Sentimos falta ou tanto faz? Eu assisto lá na internet. Irmãos, a internet é uma bênção. Né? Nesse período que nós passamos de isolamento, nós somos abençoados. Né? Podemos assistir o culto lá na nossa casa. Quando acontece alguma coisa que a gente não pode vir, temos ainda a oportunidade de conectar lá no YouTube e assistir. Mas isso não deve ser substituído pelo culto público, pela tua presença neste lugar. Se você tem saúde, tem 2 pernas, venha para cá. Se você, né, tem a graça de andar, de se locomover. Irmãos, como você chegou aqui? Hoje eu cheguei aqui com o meu carrinho, com a minha família dentro do carro, no maior conforto. Semana passada ele estava quebrado, como o meu carro não é tão novo, né? E nós viemos a pé. E isso é normal, irmãos. Né? Se você não tem um carro, você tem um calçado aí confortável para colocar no seu pé e vir, tem saúde para andar. Então não há impedimento para estar na casa de Deus. Quando comparamos a nossa realidade com a realidade desse salmista aqui, que nós vamos ver daqui a pouco, você vai ver como era difícil eles irem até a casa de Deus. E nós, com toda a facilidade que temos, muitas vezes nos tornamos preguiçosos, né, irmãos? Queremos estar na comodidade do lar. Então, precisamos ter cuidado com isso. A semelhança desse salmista, devemos ter sentimento sincero diante do Senhor e em tua presença. Devemos desfrutar, irmãos, de todas as bênçãos que estão disponíveis para nós na reunião dos santos, aqui, neste lugar. Quando deixamos de desfrutar disso, perdemos uma oportunidade única de estar na presença de Deus para ter nossas vidas transformadas. Se eu e você acreditamos que Deus transforma as vidas, muda destinos, muda, né, e consegue trazer a pessoa para perto dele, restaurar aquele mais improvável que está perdido, logo, estar na casa de Deus tem sua importância. Porque é aqui que aprendemos do Senhor, é aqui que somos lavados, é aqui que conhecemos a palavra de Deus, é aqui que somos tratados e trabalhados, irmãos. Ame a casa do Senhor. Essa é uma oportunidade única. E neste salmo ele compartilha alguns detalhes importantes, irmãos, para a gente pensar melhor a esse respeito. Primeiro ponto dessa pregação é, do versículo 1 ao 4. Para o salmista, estar na casa de Deus é estar no melhor lugar do mundo. Quando falamos assim, irmãos, o que pensamos? Já pensamos naqueles lugares belos que existem espalhados pelo mundo, né? Às vezes eu estou lá em casa de bobeira assistindo televisão, aí passa naqueles canais e tem aquelas agências de viagem, né? Que passam roteiros de viagem, lugares lindos e belos, e você fala assim, um dia eu vou. Só que esse dia nunca chega, né? Eu não sei nem porque eu assisto aquilo. Mas eu fico olhando lá, e tem uns lugares que são incríveis, que você fala assim, só um Deus grandioso pode ter feito essa obra de arte. Não tem como uma explosão organizar aquele negócio tão belo. E os lugares mais bonitos são todos no Brasil, né, irmãos? Nossa terra é uma terra abençoada, né? A gente olha lá fora, mas quando você vai ali para o Nordeste, para aquelas praias, aqueles lugares, é incrível. Um dia, né, se Deus preparar, quando acaba o argumento, entra aquela frase, Deus sabe todas as coisas. Né? Quando não tem argumento, um dia, quem sabe a gente conheça esses lugares lindos. Talvez, irmãos, quando pensamos nesses lugares aí, a gente acha que o melhor lugar do mundo são esses lugares belos e lindos, onde a gente deseja ir, passar férias, descansar. Isso é uma bênção, né, irmãos? Ter um tempo para nós, para contemplar a criação, é maravilhoso. Só que, para o salmista,
comparado a esses lugares, estar na presença de Deus e na sua casa era muito melhor e muito superior. Por quê, irmãos? Qual o lugar mais belo que você já foi? Puxa aí na sua memória. O lugar mais lindo. Eu é Carapicuíba. Brincadeira, irmãos. Brincadeira. É que a minha avó mora lá, a mãe da minha sogra mora lá, né? E só foi para brincar com ela só. Desculpa, viu? Não resisti. Não, mas tem lugares lindos, né? Pensa aí na sua memória. Tem alguns irmãos que viajam por aí, a gente vê lá no Face, faz inveja pra gente, né? Mas são lugares bonitos. Agora você imagina, irmão, você está na presença daquele que criou este lugar. O que é melhor? Você está num lugar ou diante do arquiteto que planejou tudo aquilo? Tudo aquilo. E ele está aonde você está, irmão. Você não precisa se locomover e fazer longas viagens, não. Onde nós nos reunimos, o Senhor se faz presente. Quer bênção maior do que essa, irmão? Quer motivação maior do que essa para a gente se reunir? Se eu venho aqui buscar a Deus e eu tenho convicção que é nessa reunião que Ele se manifesta, não preciso de outra motivação. Eu quero me reunir. Sabe por quê, irmãos? Porque na nossa reunião Deus vai fazer maravilhas. Na nossa reunião, o Criador desses lugares belos, que a gente não fica olhando assim e fala, meu Deus, que maravilha, estará lá. E isso deve ser a nossa motivação, irmãos, para vir à casa do Senhor. A presença do Senhor, o toque do Senhor, o cuidado do Senhor, o calor do Espírito Santo trabalhando em nós, em nossas vidas, nos transformando. Essa deve ser a nossa motivação, irmãos. A nossa motivação não pode ser outra fora de Deus. A nossa motivação para se reunir tem que estar em Deus, o nosso Senhor. Quando saímos da nossa casa para vir aqui, eu vou lá porque Deus vai falar comigo. Deus vai ouvir o meu louvor, Deus vai ouvir a minha oração. Eu vou ter um encontro com Deus nessa noite. E essa deve ser a expectativa do coração do cristão. Quando sai da sua casa para ir à casa de Deus. E ele começa dizendo como é agradável estar na casa de Deus. E também ele expressa a necessidade e a sede de estar naquele lugar. Você tem sede de Deus, irmãos? Você compreende a necessidade que você tem de ter Deus na sua vida? Há coisas em nossas vidas que só esse Deus, Criador de lugares belos, pode resolver, irmãos. E Ele vai resolver se você estiver na casa dEle, buscando Ele, demonstrando interesse pelas coisas dEle. Não tem como manifestar interesse de se relacionar com Deus se não estarmos reunidos, irmãos. Estando isolados, servindo a Deus da nossa maneira, buscando a Deus na nossa individualidade, não. Eu e você estar aqui reunidos diz muito, sabia? Diz que nós queremos algo de Deus, diz que esperamos algo de Deus, que a qualquer momento Ele vai trabalhar em nossas vidas e vai nos livrar, vai nos tratar, vai permitir que coisas ruins aconteçam também para nos, dar amadurecimento na vida cristã. E tudo isso se faz necessário. Agora, olha aqui, irmãos. Por que o salmista tem esse desejo e essa convicção enorme de que este lugar é o melhor lugar? Eu já respondi isso. Eu já falei antes. É por causa das paredes, do ventilador, de toda a tecnologia que nós temos, da segurança, dos ar-condicionados. É por causa disso, irmãos? Por quê? Porque Deus está lá. A motivação do salmista é essa. Sabe por que eu vou na casa de Deus? Porque Deus mora lá. Porque Deus está lá e Ele vai me receber. É esse entendimento que devemos ter, irmãos. Porque Deus mora lá e eu vou ter um encontro com Ele lá. Há um detalhe interessante aqui, irmãos. Não podemos esquecer que nesse período da história, Deus escolheu o tabernáculo para manifestar a tua presença e a sua glória. Era lá que o povo tinha que ir para receber a graça de Deus, para sentir, o toque do Senhor. Em nossos dias, sabemos que nós não precisamos de ir em lugar especial para sentir a presença de Deus. Basta que estejamos reunidos. Mas já que escolhemos aqui, a nossa amada igreja Batista Nova Filadélfia, para se reunir, é aqui que devemos nos encontrar, não é, irmãos? Vez e outra nós fazemos culto nos lares, Temos a nossa célula, Ju? E vamos abençoando os lares por aí, se bem que está difícil, os irmãos não querem mais receber a gente, Júnior? Receba nós aí, irmãos, que nós queremos abençoar a tua casa, tá bom? A gente não vai só fazer bagunça, não. A gente deixa a bênção do Senhor lá também,
E a questão não é o lugar, irmãos. A questão é estarmos reunidos. É o desejo de estar junto. De repente você pode estar me ouvindo e falando, é só aqui que Deus se manifesta? Não, irmãos, não é isso. Nós sabemos disso. Mas já que nós amamos a nossa igreja e aqui é a nossa casa, aqui é o lugar que o Senhor nos plantou, vamos nos reunir aqui, irmãos. Vamos ver Deus se manifestar aqui neste lugar. Amém? Vamos tratar esse lugar com carinho, porque foi aqui que o Senhor nos plantou. Foi aqui que o Senhor nos transformou em novas criaturas. E é aqui que nós devemos permanecer. Estes, irmãos, que levam a sério um relacionamento com Deus, que querem desfrutar de todas as bênçãos espirituais que estão à nossa disposição, não abrem mão dessa reunião facilmente. Não abrem mão de estar junto. Entendem a necessidade de estar aqui e sabem que realmente estar aqui é estar no melhor lugar do mundo. Não é comparado a nada desses lugares mais belos que a gente vê por aí. Simplesmente pelo fato de que Deus está aqui. Onde Deus está é o melhor lugar para se estar. Amém, irmãos? Que Deus, em sua infinita graça, sempre esteja em nosso meio, trabalhando em nossos corações, fazendo um milagre, restaurando, nos dando motivação, irmãos, para estar na tua presença, sabendo que é Ele que está lá. Olha só, Salmo 133, Salmo número 133, do 1 ao 3 diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Na reunião dos crentes, irmão, na nossa comunhão, no nosso convívio, ali o Senhor ordena a sua bênção. Quer ser abençoado? Viva igreja. Faça parte da comunidade da fé com alegria. Honre os seus irmãos. Honre os seus irmãos. Ajude os seus irmãos a amadurecer na fé. Não é algo individual, irmãos. Veja que aqui é coletividade abençoadora, de um ajudar o outro, de um manifestar a graça de Deus sobre a vida do outro. Amém? Como é bom, né, irmãos? Um outro detalhe também, irmãos, que o verdadeiro objeto da adoração do salmista não é o templo, e nem coisas externas da religião. O objeto da adoração do salmista é Deus, o Criador de todas as coisas, e não a sua criação. Israel, nós sabemos que, assim como nós, né, não é diferente de nós em nada, tinha uma inclinação muito forte a se desviar da adoração ao Deus verdadeiro e se apegar a outros apetrechos da fé. Nós não somos assim também, irmãos? Facilmente a gente adora qualquer outra coisa. Começamos a adorar homens, porque aquele ali é poderoso, aquele ali faz e acontece. Começamos a adorar políticos, né? Agora a moda é adorar político. Começamos a adorar tantas coisas e deixamos Deus de lado. O salmista, ele não tem isso, ele tem foco. O objetivo dele e a casa de Deus não é o templo, embora ele ame o templo. Nós vemos isso nas palavras dele. O objetivo da adoração dele, o objeto, né, da adoração dele é o próprio Deus. Que o objeto da nossa adoração e da nossa devoção seja Deus, irmãos. Seja o Senhor. Seja Ele, a nossa fé voltada para Ele. Que a gente não se desvie, sabe? Que a gente não adore outras coisas e nem tenha um entendimento equivocado da sua palavra. Porque nós também queremos ter participação na salvação, né? O que a gente puder fazer para falar que eu merecia a salvação, o inimigo joga para a gente fazer, sabendo que nós não podemos fazer nada. Não há doutrina, não há falso ensino que vai fazer a gente prosperar nisso, irmãos. É a graça de Deus na cruz. Ele providenciou o meio de salvação para todos nós. E só isso basta, irmão. Descanse nessa verdade. Só isso basta. Você não precisa de mais nada. É só crer que Cristo é o Filho de Deus, confessar Ele como seu Salvador, se arrepender de seus pecados e pronto. Você está salvo. E isso é graça, irmãos.
Precisamos compreender essa verdade e descansar nela. Amém? Segundo ponto, irmãos. Só concluindo o primeiro aqui, que cada um de nós cresça esse desejo de estar na casa do Senhor. E que possamos perceber quão grande é esse privilégio, né, irmãos? De estarmos reunidos, desenvolvendo a nossa fé. Segundo ponto do nosso sermão. Para chegar no melhor lugar do mundo, passaremos por lugares indesejados. Do versículo 5 ao 9 do nosso texto, diz assim: Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial de bênção. O cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Nesse período da história, irmãos, para ir até o templo, só tinha um templo, não é igual hoje, que tem vários templos, toda rua tem um templo. Né? Todo lugar que você vai tem uma igreja, e a gente tem essa oportunidade de ter igreja em todo lugar que a gente for. De alguma forma, nós nunca vamos estar desassistidos disso, né? Mas nesse tempo aqui tinha só um templo em Jerusalém. E alguns peregrinos vinham de lugares distantes, para que é o caso desse salmista aqui, que a gente não sabe ao certo quem é o autor, né? Mas é o caso dele, nós percebemos que ele está distante, está longe. E nas suas palavras ele vai descrevendo esta viagem. E aqui ele fala de um vale, que durante essa peregrinação, para chegar ao templo, você tinha que passar num vale. E ele descreve esse vale como um vale árido. E o nome desse vale é Vale de Baca. Essa origem dessa palavra é meio incerta, irmãos, mas a maioria dos comentaristas bíblicos assemelha a um verbo hebraico, baca, que tem o mesmo som, que significa choro, pranto. Então, logo se identifica que não é um lugar agradável. Né? É um vale de choro, de pranto, de sofrimento. Imagino, irmãos, que durante esse percurso, até chegar ali estava mais ou menos. Mas quando chegava naquele vale árido, pedregoso, ficava mais difícil o caminho. E muitos deveriam desistir ali, porque ainda estava longe e tinham que passar por aquele lugar de difícil acesso. As sandálias daquela época não eram igual hoje, né, irmãos? Hoje tem qualidade, a sola copia o nosso pé, né, para acomodar a sola. Naquela época, não. Era tudo mais rústico e não durava tanto. Então, eles se preparavam para a viagem, mas não significava que suas vestes, suas sandálias iam durar a viagem toda. Então, você imagina o sofrimento deste povo para ir à casa de Deus adorar a Deus. Irmãos, olha só, há um ponto aqui interessantíssimo. Muitas vezes nós vimos até a casa de Deus porque estamos sofrendo. Senhor, cura, tira essa enfermidade. Senhor, às vezes, quando está tudo bem, a gente não dá muita atenção para a nossa vida espiritual. Mas quando as coisas começam a desandar e a gente começa a sofrer, a gente corre para os pés do Senhor. Amém. Que seja assim, se for dessa forma que o Senhor vai nos trazer para Ele, amém. Mas é interessante que aqui, irmãos, o sofrimento é causado pela ida à casa de Deus. Observe que eles não estão indo à casa de Deus porque eles estão sofrendo, mas eles estão sofrendo porque eles querem ir à casa de Deus. Será que se eu e você tivesse que sofrer para estar aqui, nós estaríamos, irmãos? Será que a nossa vinda aqui causasse sofrimento e dor, a gente estaria aqui? É interessante pensar sobre isso, né, irmãos? O que nos motiva a estar aqui? O que me traz aqui? Bom, então esses peregrinos, durante todo esse caminho aí, eles eram expostos a muitos perigos. E mesmo assim, irmãos, eles iam, caminhavam, e quando chegavam diante desse vale, tinha o desafio de atravessá-lo. A semelhança da nossa caminhada nesta terra, na nossa vida cristã, irmãos, estamos indo para o encontro do nosso Senhor. E muitas vezes está tudo bem. Mas há momentos em nossas vidas que Deus permite que um vale surja, né? Que apareça um vale. E o que vamos fazer? Voltar para trás? Desistir da nossa caminhada? Muitos, infelizmente, são vencidos pelos vales que vão surgindo. Muitos desistem da sua caminhada com Deus e da sua vida cristã por causa de dificuldades que acontecem. Lembrando que esse vale representa lugar de sofrimento, de choro. Essa semana,
eu e a Simone, a gente estava orando junto com minha irmã, que Deus tem permitido ela passar por este vale há alguns anos. E ela sofre muito, a gente acompanha isso e muitas vezes a gente fica, poxa Deus, por quê, né? E o máximo que a gente pode fazer é orar, né, irmãos? É orar, pedir a graça de Deus. E aí, compartilhando de um salmo com ela, onde o salmista contemplava as catástrofes naturais, e ele usava aquilo para fazer um contraste com o poder de Deus. E aí, compartilhando com ela, poxa, é assim que eu tenho vivido. Mesmo que essas coisas fujam do controle da minha vida, eu não consiga, né, controlar isso e não sei o que fazer, né, eu tenho vivido confiando no Senhor. Assim é a caminhada cristã, irmãos. Nem sempre a paisagem da nossa peregrinação vai ser algo bom de ser visto. Muitas vezes nós vamos estar andando com Deus sem gostar daquilo que estamos vendo. Às vezes coisas ruins acontecendo na nossa vida, coisas que nós perdemos o controle e não sabemos o que fazer. É neste momento, irmãos, que precisamos ir, como o salmista diz aqui, de força em força. Buscando força no Senhor, Ele é a fonte da nossa energia. É dele que vem, né, o suporte para a gente continuar caminhando. E esta tem que ser a disposição dos filhos de Deus que querem continuar e progredir na vida cristã. Caminhar de força em força, dependendo do Senhor. E aí ele vai fazer menção às primeiras chuvas, que quando aqueles peregrinos passavam por este vale, às vezes acontecia de chover. E aquele vale árido, de lugar difícil de passar, se transformava em um manancial de bênção. Muitas vezes é isso que Deus faz em nossas vidas, irmãos. São situações que nos trazem dor, nos trazem medo, tiram o nosso foco muitas vezes, né? Não permite que a gente se entregue ao Senhor como a gente gostaria, mas é isso que acontece. Às vezes essa situação que está acontecendo na sua vida, nós não sabemos a razão, não sabemos o porquê, mas precisamos continuar crendo, porque isso certamente será convertido em bênção. Nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos voltar atrás. Amém? O que nos leva a ter a confiança em Deus, irmãos, é saber que um dia estaremos diante dEle, na presença dEle. Por isso vale a pena a caminhada, mesmo passando pelo vale, sofrendo, com dor, com dúvidas, sem saber o porquê. Meu Deus, por que está acontecendo isso? Eu te servi a vida toda, eu andei com o Senhor a vida toda, não pequei, não fiz nada. Irmãos, é fé. É uma questão de fé. Tem coisas que nós não conseguimos explicar. Simplesmente siga em frente, confiando no cuidado e na provisão do Senhor. Que o Senhor nos dê, irmãos, dessa maturidade, desse entendimento, para que na hora que a gente for atravessar o vale, a gente mostre que a gente aprendeu a lição. Né? Não fique só na falácia, não fique só nas palavras, mas que quando o vale aparecer ali, eu vou porque Deus está comigo. Não vou voltar para trás, vou continuar e vou atravessar esse vale. Sabe por quê? Porque não é minha força, é a força do Senhor. E essa irmã tem vivido assim. E às vezes a gente vai consolar e a gente sai consolado, né? Sempre acontece isso comigo. A gente vai conversar com alguém e é você que sai energizado da conversa. Você fala, olha, né, que coisa, a gente achando que vai lá para consolar e a pessoa já entendeu a lição, já entendeu o trabalhar de Deus, e isso é uma bênção. Por isso é importante, irmão, saber que estar na casa de Deus, fazer tudo certo, buscar o Senhor, não é garantia que as coisas vá tudo bem na nossa vida. Muito pelo contrário, há momentos que a gente não tem o controle. Coisas acontecem e nós precisamos continuar confiando no Senhor. Não permita que o vale, não permita que a dificuldade, não permita que o sofrimento roube do seu coração o desejo de buscar e adorar a Deus. E nem faça você se perder na sua caminhada cristã. Aquele que confia no Senhor é fortalecido durante toda a sua jornada, mesmo em momentos difíceis, porque ele sabe que a qualquer momento Deus pode transformar a situação. Qualquer momento Deus muda, irmãos. E se a gente desistir, a gente pode deixar de viver esse momento especial, onde Deus converte aquele vale árido, aquele vale seco em um manancial de bênção. Terceiro e último ponto aqui do nosso sermão, irmãos. Do 10 ao 12 diz assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade.
Porque o Senhor, Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória nenhuma. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Olha a preferência do salmista, irmãos, como era importante ele estar na casa de Deus. Ele preferia ficar do lado de fora, na entrada do templo, do que ficar em qualquer outro lugar onde ele fosse tratado com honrarias e tivesse um bom assento para ele sentar. Ele deixa claro isso na sua palavra. Nesses dias que estamos vivendo, qual tem sido a sua preferência? Estar na casa de Deus ou estar em qualquer outro lugar fazendo aquilo que a carne pede? Poderíamos estar em muitos lugares, né, irmãos? Feriadão prolongado. Olha que maravilha. Tem alguma coisa de errado com isso, irmãos? Não tem. Você pode usar os momentos que Deus te dá para desfrutar de um período de descanso, para estar com a família. Não estamos condenando isso. A questão é a preferência. Se eu posso estar na casa de Deus, por que eu vou estar em outro lugar? Né? Não estou falando para você cancelar a sua viagem. Não estou falando para você deixar de desfrutar momentos bons com sua família. Estou falando para você priorizar estar na casa de Deus. Priorizar estar na casa de Deus. A minha prioridade é ir lá, porque Deus estará lá me esperando. Amém, irmãos? A devoção do salmista ela é tão forte, grande, intensa, que para ele era melhor um dia na casa de Deus do que 1000 em outro lugar. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Você ter uma vida curta servindo a Deus do que você viver muitos dias da sua vida em vão. Você trocaria, irmãos? Você falar, não, Senhor, eu quero viver só um dia te servindo. É melhor do que viver 1000 dias pecando, sabendo que isso vai ter um peso enorme lá na eternidade. Eu trocaria, irmãos. Eu trocaria, porque a eternidade é para sempre. O que são 1000 dias? Perto da eternidade que o Senhor tem reservado para aqueles que crêem nele, e esperam nele e confiam nele. Um dia o Júnior na célula estava falando sobre isso. Né? Você trocaria viver menos tempo para a glória de Deus do que viver tantos anos pecando e saber que estará uma eternidade condenado longe do Senhor? Eu trocaria, irmãos. Sem sombras de dúvida, apostaria todas as minhas fichas nisso. Não queria pagar para ver, não. Porque estar com Deus é muito melhor, irmãos. E o salmista, ele conhece as suas prioridades. Ele dá as costas para os caminhos que o mundo oferece para estar na presença do Senhor. E nós precisamos aprender a fazer essas escolhas, irmãos. Estar na casa de Deus é algo nobre. É algo muito superior do que estar em qualquer outro lugar. E quando chega esse momento, qual a disposição do meu coração? Eu venho para cá com alegria, eu me planejo para estar aqui, ou eu tenho que ir? Porque senão amanhã alguém vai me ligar, alguém vai me cobrar, o irmão não estava lá. O pastor vai falar, e aí, o que está acontecendo? Senti sua falta. Tem que ir lá. É isso, irmãos. Não, nós temos que desejar estar, ao ponto de ninguém precisar cobrar isso da gente. Eu acho que esse é o desejo do nosso pastor, né, pastor? Não precisar cobrar nada disso de ninguém. Simplesmente olhar e ver você aqui. Falar, entendeu. Compreendeu o chamado do Senhor. Entendeu como é importante estar na presença do Senhor. E a gente demora para aprender essas coisas, irmãos, porque para a gente coloca tudo na mesma balança. Se eu falto na igreja, se eu falto no meu trabalho, eu não vou faltar na igreja? São coisas distintas. Às vezes a gente trabalha doente, olha como é diferente. Não posso faltar, porque senão vou ter prejuízo, né, financeiro. Trabalha sem vontade. Quem gosta de trabalhar? É uma delícia trabalhar, né, irmãos? É muito bom, né? Como o São Madruga diz, todo trabalho é bom, o ruim é ter que trabalhar. Né? Quando eu falo isso, não é que eu sou preguiçoso, não, tá, irmãos? É que eu amo muito mais estar em casa com a minha família do que estar trabalhando. Mas o trabalho é uma bênção do Senhor. O trabalho é uma bênção, mas eu não vejo a hora de dar meu horário para eu voltar para minha casa. Eu não sei você, tem gente que gosta de morar na firma, eu não gosto. Eu gosto de estar na minha casa com a minha família, mas o trabalho é uma provisão do Senhor para nós. Até para quem não gosta, né? Mas eu gosto, viu, irmãos? Eu trabalho desde os 12 anos. Nunca fiquei desempregado. Sempre trabalhei. E isso só me fez bem. Né? Talvez eu já tenha trabalhado muito, por isso que eu não gosto tanto, né? Mas eu trabalho desde menininho. Quem me conhece sabe disso. Sempre ajudei em casa e isso foi uma bênção. Não é incentivo para você ficar encostado no seu pai e na sua mãe, não, viu, jovem? Vai trabalhar.
Trabalho faz bem, vai ganhar sua grana, vai tocar sua vida. Amém, irmãos? Às vezes eu abro demais meu coração, né? Então, irmãos, olha só. Às vezes a gente trabalha dessa forma, mas para vir na casa de Deus, se dá uma espirrada, ai, tô gripado, não vou não. Assisto pelo Face, porque afinal de contas tem um coronavírus aí, né? Não pode dar bobeira, né, pastor? Então a gente facilmente deixa de vir na casa de Deus por qualquer motivo, porque a gente não somos prejuízos da maneira correta. Uma palavra que eu precisaria ouvir e de repente naquela noite Deus iria falar comigo, eu perco. Passou, já foi. E muitas vezes na misericórdia e na graça de Deus ele repete, né, de novo naquele outro dia que você vem. Então, irmãos, que a gente olhe para essas coisas como um verdadeiro tesouro do Senhor para nós. Como bênçãos que a gente pode desfrutar agora e que a gente não substitua tão facilmente. Às vezes é tão ruim quando a gente tem compromisso familiar seguido, sabe? Tipo assim, esse sábado tem um aniversário, no outro domingo tem um casamento. Meu Deus do céu. 2 finais de semana assim, eu fico doido. 2 finais de semana sem ir para a igreja. O pastor vai pensar que estou desviado, né? O que está acontecendo? É ruim, não é, irmãos? A gente sente falta. E esse tem que ser o verdadeiro sentimento mesmo. Não apenas de sentir falta porque eu preciso estar lá, mas sentir falta porque Deus está lá. Porque o Senhor está lá e eu quero ouvir a voz de Deus, preciso ouvir Deus falar comigo. São necessidades que nós temos, amém, irmãos? Que privilégio é poder entregar a vida ao Deus Todo-Poderoso e descansar nele. É motivo de muita alegria, irmãos, e prazer buscar o Senhor todos os dias na tua casa. E é o momento que temos para fazer isso é agora, é hoje. Amanhã nós não sabemos, por isso não devemos substituir. Muitos, infelizmente, irmãos, não julgam importante essa reunião. Muitos hoje em dia já foram convencidos disso, que não é importante estar na casa de Deus, que se eu poderia ir bem, se eu não poderia ir, amém, ninguém tem que me cobrar nada disso. Para muitos, o inimigo já conseguiu fisgar com essa isca, né, do engano, de falar que não, você não precisa estar lá. Deus, você lê a Bíblia na sua casa, você ora na sua casa, você é uma pessoa boa, não faz mal para ninguém, vai lá na igreja para quê? Só vai se ferir lá. Né? Você só vai se machucar lá. Irmão, nós nos machucamos mesmo, sabe por quê? Porque cada um aqui tem um modo de vida, cada um aqui tem um pensamento, e quando a gente se dispõe a se relacionar, o risco da gente se machucar é muito grande. Mas sabe para que nós se machucamos? Para exercer o perdão. Né? Deus ele quer que a gente se relacione justamente para isso, para a gente amadurecer e saber perdoar o outro. E até nisso, irmãos, a gente vê a bênção do Senhor. Então, diante disso tudo, irmãos, que a gente não caia nesse engano de achar que não é importante estar na casa de Deus. E de vir só quando eu estou bem para vir. Venha sempre, se esforce. Olha só o caminho, a peregrinação que eles tinham que fazer para estar na casa de Deus. E eles não abriam mão, mesmo sofrendo durante o percurso, de estar na casa do Senhor, sabendo que Deus estava lá. Quando a gente vir à casa de Deus, da maneira que for, saiba que Deus está à tua espera neste lugar. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e que a gente pode pensar, o que preferimos, irmãos? Estar na casa de Deus ou estar em qualquer outro lugar? O que preferimos? Eu vou chamar os irmãos do louvor aqui. Nós vamos cantar uma canção, e esta canção vai ser a nossa oração neste momento, irmãos. Pedindo para que o Senhor coloque no nosso coração esse desejo, esse fervor por estar reunido na tua casa em sua presença. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe e que a gente venha valorizar a nossa comunhão, irmãos, sabendo que Deus se faz presente no meio dela. Amém? Irmãos, vamos nos colocar de pé? Vamos cantar juntos essa canção? Som.
peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei, pois não faz sentido e a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei seguir, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor. Segura a minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa sempre estar na casa do meu rei, pois não há sentido, a vida perde a razão, se de Jesus Cristo eu afastar meu coração. Sei que é árdua a caminhada e só não poderei seguir, e por isso eu peço socorro a ti, Senhor. Segura a minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, Pai. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, Senhor. Segura a minha mão, me ajuda na direção. Não permita que eu me perca loucamente em meus caminhos. Quero sempre estar ao lado teu, na tua casa, ó Pai.